Fala, meus amigos! Sejam vocês bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins Consciência Cósmica e ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e muita luz a todos vocês, grandiosos guerreiros cósmicos, né? Você que me acompanha no Chamados a Despertar ou no Marcelo Marins Consciência Cósmica, que prazer ter vocês de todo o Brasil e de todo o mundo, né? Nossa mensagem, ela chega longe, ela vai longe. E eu fico muito feliz por isso, né? De tantas pessoas, tanto no Brasil quanto no exterior, nos assistirem. Eu quero agradecer as pessoas que nos ajudam a nossa família, ajudam esse trabalho. Muito obrigado pela generosidade de vocês, do fundo do coração, gratidão imensa. E eu quero agradecer a todas as pessoas que eu sei que às vezes para alguns não é de boa, é tranquilo, mas para outras é uma luta, né? É uma luta assistir os vídeos, mas eu quero agradecer a você, muito obrigado, os seus aliados astrais, espirituais, aqueles que realmente gostam de você, não querem sua adoração e muito menos querem que vocês o bajulem. Eles gostam de vocês pelo que vocês são e não por ser escravos deles, né? Seus aliados astrais veem o esforço de todos vocês, porque na realidade vocês estão se opondo, né, ao que para o resto da humanidade eles chamam de deuses, né? Deuses, mestres, avatares, né? O que é o avatar? O avatar é o nome aí que os espiritualistas, essa galera da espiritualidade, gosta de nomear seres, entre aspas, que vieram aqui e se destacaram entre os humanos, ou foram portador da salvação, né? Ou da luz, tipo Jesus Cristo. Você vai ver também Buda, Krishna, e você vai ver todos os grandes seres espirituais que vieram aqui e se colocaram numa posição de destaque em cima dos humanos, colocando os humanos no estado de serventia a eles, né? Então é aquele negócio, eles vieram aqui para criar em você uma dependência, e eu já estou aqui para criar em você uma desdependência, para você não ter dependência desse povo. E eu sei que é difícil, porque na realidade, para vocês terem uma ideia, se opor ao dono da casa vem represálias, né? Represálias espirituais, problemas, muitas coisas chatas, ruins. E eu sei que vocês passam por muitas coisas e chegam à beira de querer desanimar. Pô, vocês não vão me deixar na mão, não é verdade? Já gravei mais de 1000 vídeos. Nos canais já são disponíveis quase 700. Já comi o pão que o diabo amassou por causa de vocês e vocês vão se prezar, desanimar. Pô, eu não desanimo. Embora muitas vezes eu já expressei o desejo de não fazer mais esse trabalho. Mas eu não desanimo por vocês, então vocês não vão desanimar, não. Não aceito vocês desanimar, não. Senão eu vou mandar o capiroto atrás de vocês. Mas, pessoal, eu digo para vocês, esse é um trabalho diferente de todos os trabalhos que você já viu na Terra. Não existe trabalho igual o despertar de consciência cósmica, que eu trabalho com vocês, que é um trabalho inédito, onde você vai, né, se desapegar da espiritualidade. E pessoal, que tá frio. Uberlândia desde ontem tá frio, né? Desde ontem tá chovendo aqui. Eu odeio chuva. O céu tá branco, branquinho, parecendo algodão, né? E a temperatura aqui em Uberlândia, deixa eu verificar aqui no meu celular. Quantos graus tá aqui? Em Uberlândia nós temos 16 graus. 16 graus Celsius e nós temos sensação térmica de 11 graus. Rapaz, tá frio.
Eu não gosto de frio, não gosto de usar blusa de frio. Né, Fabiana? É isso. Hoje eu não tomo banho pra dormir, Fabiana. É, Beleza? né? Mas você vai dormir aonde? Ah, vou dormir na cama, ué. Não, Onde a gente dorme? na minha A gente cama não dorme na cama? dorme. Eu durmo na minha cama limpa. Ah, Você vai dormir sem tomar banho, então você vai dormir aonde? lá na cama. Não, lá não. Então, Lá eu durmo eu e meus ursos. então eu lavo o Forever e lavo o Subax. Aí pode dormir? Aí Tem que pode. dormir completo? Aí pode. Rapaz, eu não queria tomar banho hoje não, bicho. Tá muito frio. Você toma banho no quente, na hora que você sai pra fora, parece que o frio vem parecendo facada nas costas, é ruim demais. Mas tá bom, vou tomar banho, viu, Fabiana? Que bom. Então tá certo. Mas, pessoal, hoje é o dia que eu sei que se vocês não tomarem banho, eu vou entender vocês. Mas todo mundo vai tomar banho. Todo mundo vai tomar banho. Então quem não tomar banho, eu vou entender vocês se vocês não tomar banho. Eu vou ver se eu tomo banho, não é garantido não, hein? Não é garantido não, mas tá frio, viu? Esfriou, né? Eu não sei como é que tá aí na sua cidade, mas aqui em Uberlândia tá frio, chovendo sem parar. Mas, pessoal, eu quero agradecer as pessoas que sempre estão mandando seus e-mails no Relatos, né? Muitíssimo obrigado. E eu tenho lido muitos e-mails, né? Eu tenho lido muitos e-mails. Pera aí, pessoal. Eu tenho lido muitos e-mails. Vai ter que ser aqui no outro. E eu ando percebendo que os amigos do Chamados a Despertar, do Marcelo Marins Consciência Cósmica, têm feito perguntas que na realidade já foram respondidas em vídeos, tá? Foram respondidas em vídeos. E só que eu percebo que as pessoas, elas entram, né, no trabalho, elas já pegam o circo não, O bonde andando. o bonde andando, o circo. Onde eu tirei circo, hein? Não sei também. Ué, pega o circo andando? Como assim? Se fosse, pô, pega o espetáculo já iniciado, né? Mas as pessoas, elas pegam o bonde andando e aí as pessoas começam, de uma certa forma, a ficarem um pouco, assim, sem entender o trabalho, né? Eu aconselho as pessoas a assistirem os outros vídeos passados, até mesmo quem já assistiu, reassistir. Por quê? Você vai perceber que antes eu falava de uma forma que você conseguia entender naquela época, mas de uma forma que se você reassistir de novo, você vai pegar muito mais coisas que eu queria compartilhar, que eu queria passar para todos vocês. Então, assim, vocês vão perceber que os vídeos antigos, eles são vídeos carregados de informações que preenchem essa época e vão preencher épocas futuras do trabalho. Porque aí vem perguntas, né? Eu vou até responder porque eu sei que muitos amigos nem se lembram também, mas faz-se ser importante, né? Eu recebi esse e-mail de um amigo, né? Rapaz, nesse frio ataca meu nariz. Eu tenho, não sei se é sinusite, eu não sei o que eu tenho, que meu nariz é entupido 24 horas por dia. Recebi um e-mail assim, ó, crime cósmico. Crime cósmico, vamos lá então. Bom dia, Marcelo. Sou, né? De Juiz de Fora. 25 anos. Um abraço para Juiz de Fora, Minas Gerais. Tá certo? Juiz de Fora de Minas Gerais. Hã? Quem é de Juiz de Fora vai entender o trocadilho. Quero mandar um abraço para vocês, certo? Aí de Juiz de Fora, meus amigos de Minas Gerais. Um grande abraço, um beijo no coração de todos vocês, certo? É assim lá? A Bia conhece Juiz de Fora, a Fabiana já foi em Juiz de Fora, né, Fabiana? Já fui. Pois é, Juiz de Fora, você dá um peito, você tá lá dentro do Rio de Janeiro, né? Então o pessoal lá já carrega o sotaque carioquês. Gosta muito do Rio, né? Lá É. o pessoal gosta muito.
Eu acho que você não ouve muito uai lá, você ouve? Nenhum. Você não ouve uai em Juiz de Fora? Não, eu não ouvi, não. Você ouve certo? Caraca, porra, eu meu. conversei com muitas pessoas e aonde Ah. eu estava, o pessoal lá parece gostar bastante do Rio. Não tem uai, Não tem uai. nem o sul. Não, só o pois. Pois. Então um beijo Só pra, o X. pra vocês de Minas Gerais, Juiz de Fora, certo? Um beijo para todos vocês. Pois é, sou eu, né, de Juiz de Fora, 25 anos. Estava vendo seu vídeo e você disse que em mim somente irá ter serpentes e aracnídeos. Logo me questionei. Olha a pergunta do nosso amigo lá de Juiz de Fora. Por que lá só vai ter duas raças e aqui na Terra tem essa vastidão de animais? Continuando a pergunta, eu pensava que todos esses animais eram representantes das raças associadas ao grupo dominador de Jeová, mas não fazia sentido serem representantes e estarem quadrúpedes. Me lembrei que Jeová fugiu de Órion, jurando destruir Órion. Cheguei à conclusão que Jeová, meu querido Jeová, você pode ter ouvido isso em outro lugar, mas Jeová nunca jurou destruir Órion, tá? Porque na realidade impossível para Jeová destruir Órion. Então, bom, você pode ter ouvido essa frase em outro lugar, mas do Marcelão isso nunca foi proferido, mesmo porque Jeová foge de Órion para não ser pego pelos grandiosos Elohims que querem o aprisioná-lo. Mas continuando, né? Me lembrei que Jeová fugiu de Órion jurando destruir Órion. Cheguei à conclusão que Jeová fez isso para prejudicar Órion. Isso é um crime e as raças debochadas vão cobrar Órion por esse deboche de Jeová. Gratidão, Marcelo e família Martins. Ô, meu querido Mateus, de Juiz de Fora. Mateus, meu querido, veja bem. Na realidade, todos os animais e bichos que contêm esse planeta não são, por exemplo, não são só deboche, né? Se você for perceber, todos os répteis que estão no planeta, você conseguirá, se você puder, um dia, no seu eu superior, visitar os mundos répteis que contém dracos, reptilianos, você verá que são idênticos aos que estão lá. Só que eles não têm uma concepção tridimensional de viver, morrer da forma que nós entendemos. Mas existem esses animais da mesma maneira. É porque os dracos e os reptilianos, eles criaram aqui um ambiente muito propício ao lar deles, né? Ao lar deles. Então, na realidade, para você ter uma ideia, por exemplo, cavalos. Não existe uma raça no cosmos tipo cavalos, entendeu? Não existe essa raça. Não existe raças... errei. Olha, já deu uma errada aqui agora, né? É porque eu tenho a mania de não analisar a dimensão do espelho como o cosmos. E na realidade, ela está no cosmos. Na realidade, ela pertence ao universo, a um planeta, né? É porque como eu foco muito no cosmos, eu já associei desde adolescente a dimensão do espelho. Muitas vezes eu nem vejo como um planeta, eu vejo como um ambiente dimensional. Mas é um planeta, né? Com certeza. Então, o que acontece? Para vocês terem uma ideia. Esses seres, cavalo, né, camelo, são deboches dos seres da dimensão do espelho. Como, por exemplo, né, o boi, a vaca, é um deboche dos seres da dimensão do espelho da Terra original, que é um planeta muito primitivo no universo, entendeu? Então, assim, eles estão debochando deles. Porque a dimensão do espelho até então foi, hoje
Não é, está mudando. Estão montando pelo que eu recebi de informações e pude ver, eles estão montando uma aliança, tá? Uma aliança. E a dimensão do espelho, você vai ver esses tipos de seres lá. Então eles são representados, igual aqui colocado, na forma de deboche, mas, por exemplo, jacarés, crocodilos, lagartos, serpentes, são idênticas ao que tem nos outros mundos que se encontram nos mundos répteis. Então, eles colocaram esses seres, né, aqui para, digamos, fazer uma coisa ornamental, como se fizesse uma decoração para transformar algo mais familiar, entendeu? Então, esses tipos de, digamos, de animais, eles são uma coisa mais de decoração para se transformar um ambiente numa coisa familiar para dar um certo conforto. Nós temos muitas, mas muitas espécies insetoides, de insetos, colocados pelos insetoides, alienígenas insetoides, que colocaram, fazem parte da associação com Jeová. E esses o colocaram justamente para promover o medo, né? Porque na realidade, olha que ilógico, né? A coisa tão ilógica, pra você ver tanto que é forte o poder insetoide, uma coisa muito, muito aprofundada ali. Barata, né? Todo mundo tem medo de barata. Se uma barata subir numa pessoa, a pessoa arranca a roupa. A pessoa fica peladona. Se a barata subir nas costas, a pessoa sai arrancando. Se a barata a pessoa se despir publicamente para não ter a barata andando no seu corpo. Se você for ver, a barata, ela é tipo um grilo, tipo um mosquito. O grilo também. Não tem dente para te morder como um cachorro, né? As pessoas gostam de cachorro. Cachorro tem dente. Cachorro morde e cachorro pode te matar. E vocês adoram cachorro, não é verdade? Cachorro pode te matar. Igual, por exemplo, gatos. Gatos podem te matar. Igual meu conhecido Rogério, Fabiana. Rogério falou assim, eu vou dar banho no meu gato, é hoje mesmo. Ele olhou pro gato dele. Aí ele falou assim, bichano, tu vai tomar banho, é hoje. Tu vai conhecer o que é uma banheira com uma água mornazinha, com shampoo. Vou dar banho em você, meu bichano, que você vai ficar cheiroso, que você vai ficar maravilhoso, parecendo um ursinho de pelúcia, Bia. E ele catou o gato dele, o Rogério. Ele me contando, né? Ele entrou dentro do banheiro e trancou o banheiro. Banheiro de casa popular, conjunto habitacional, é um banheiro pequeno, não é verdade? Não é esses banheiros aí que os ricos possuem, que o banheiro deles é quase o tamanho da minha casa, né, Fabiana? Banheiro de pobre, banheiro de casa habitacional é pequeno, né? Então ali dá mal pra você cagar e tomar banho ali. O vaso e o chuveiro ali, aquela coisa pequenininha. E o Rogério foi... Mal dá pra utilizar o banheiro. Mal né? dá pra utilizar o banheiro. Isso, corrigindo as coisas que você... Claro, né? Isso mesmo. Mal dá pra cagar e tomar banho no banheiro. Você mal cabe lá dentro, né? E aí o Rogério colocou a banheira... Sabe aquelas banheiras de neném? Sim. E catou a banheira que era da irmã dele, que era pequena, mas quando era neném. E pôs, rapaz do céu. E ele trancou a porta do banheiro por dentro. A parte é trancar, né? Dizer com o demônio, com toda a legião, 50 mil demônios, com 50 mil satanás, com 300 capirotos do cão, incorporou no gato. Diz ele assim que na hora que ele pegou o gato, assim, que ele pôs dentro da banheira, Fabiano, o gato incorporou o Satanaison, que é a mistura do Satanás com o Mike Tyson. Você fez assim o gato, ó. Diz ele assim, ele falou assim, eu pensei que eu ia morrer. Eu jurava que eu ia morrer. Aquele gato pegou o demônio lá dentro do banheiro.
Bicho. A amiga pôs aqui, Ivonete, né? Já fiz isso, quase morri. Então você conhece que o Rogério, meu amigo, passou. Diz ele que o gato ficou demônio. E o gato vinha nele, tentando arranhar ele, morder ele. Disse ele assim que ele falou assim: oh, meu Deus, meu Deus, meu pai, me ajuda a achar o trinco da porta. Porque banheiro de pobre é aqueles assim que você puxa um trincozinho assim, né? Não é maçaneta. Você puxa um trincozinho e abre o banheiro, né? Dizer que tava caçando assim e o gato voando no pescoço dele, o gato vindo com tudo arranhando a cara dele. E ele, ó, meu pai, cadê o trinco? Por fim, diz ele assim que ele conseguiu abrir o trinco e abriu a porta, o gato saiu voado assim, parecendo que tinha visto o cão. Aí ele falou assim: Marcelão do céu, nunca mais dá banho no gato, bicho. Esses bichos não gostam de tomar banho. Quando você joga eles na água, eles pegam pacto com o capiroto, com o demônio. Pois é, vocês gostam de gato, né? Gostam de gatinho, né? Vocês adoram um gatinho, né? Pois é, gato mata vocês. Gato mata vocês. Morre dentro, né? Morre dentro de casa. Se em uma semana eles não estão se alimentando já de você, deve ter ido uma perna já, um braço, seu rosto, né? Para você ter uma ideia. Então, gato é um ser perigoso, né? Doce, não é docinho, não. Cachorro também, né? Cachorro é dessa maneira também. Cachorro mata, morde. Às vezes, do nada, você olha pro cachorro, ele dá uma avançada na sua cara. Mas o que que a barata faz com você? A barata, ela tem dentes afiados para te morder. Ela tem, de uma certa forma, veneno, peçonha para te picar e você morrer. Nada, é apenas um bichinho que anda, né? Que anda. E que é muito feia, por sinal. Igual grilo, lacraia. Então vocês entendem o que que é o poder mental dos insetoides? Você já viu? Qual que é o poder? Os insetoides têm poder, ó, na mente. Dominam a mente e vocês ficam escravos e reféns. Entenderam? Mas como eu tava falando pro como é que é o nome? Tá, não falei o nome dele, né? Não. Mas um amigo. Mas eu acho que eu falei o nome dele no vídeo. Falo não. Acho que eu falei. Você falou? Acho que eu falei, acho que eu soltei. Não tem problema não, ninguém sabe. Só sabe que é Juiz de Fora. Mas, igual eu tava falando, então vocês vão perceber, né, que, igual pro amigo e para todos que veem isso, que nem tudo, né, é deboche. Alguns tipos de os insetos são aprisionamento mental, dão pânico, medo, eles são muito exóticos em aparência. Quem não tem medo de aranha, né? Aranha, aquelas lacraias, né? Que a gente fala lacraia, mas eu sei que lá no Nordeste eles chamam de centopeia, aquela que tem duas garras assim atrás, que aqui onde nós moramos é infestado, né, Fabiana? Nossa, Aqui, gente, onde nós moramos é infestado de lacraia. Desse tamanho assim, ó, cheio de perna assim, é infestado mesmo. Todo dia nós achamos as duas, três, não é? nossa. Escorpião, o pessoal morre de medo de escorpião, não é verdade? Então, assim, onde eu falo pra vocês, o insetoide, ele tem esse poder do pânico entre as pessoas, né? Igual temos os répteis, né? Tartaruga é dos reptilianos. Tartaruga é dos mundos reptilianos, né? Você acha a tartaruga é bonitinha? Abre a boca dela para você ver os 50 dentes afiados, garras assim, pontudos que ela possui dentro. Então, alguns animais são deboches, como por exemplo as aves, né? As aves são deboche. A galinha é um deboche aos grandes aviários cósmicos, né? O gato, o cachorro é debochado dos canídeos. Temos os felinos cósmicos. Então, assim, o dominador, ele criou um humano, uma raça dele, ele criou uma raça que é dele, que é a raça humana tridimensional. Não existe no universo, então não existe esses pleiadianos
brancos, cabelos brancos ou loiros, olhos claros. Não existe humanos como nós no universo. Por isso que as pessoas não se lembram do que existe antes do nascer aqui. Porque você não vai ver humanos assim como aqui. Até os meus maiores são diferentes nas características, né? Então, aonde eu falo para todos vocês que alguns animais são deboches que o próprio sistema dominador faz de uma certa forma para colocá-los em posição de humilhação, e alguns animais são decorativos, né? São decoração dos dominadores. Por exemplo, os insetoides, os insetos é decoração, os répteis é decoração. Mas isso daí é onde eu digo para vocês, né, que de uma certa forma, igual, não existe o cobrar, o querer justiça. Isso é uma coisa que os dominadores fazem e pronto, e acabou. Mas em Nin, que é um império fechado, é um lugar onde eles não vão ter esse tipo de atitude, porque a proposta da nova Terra, a proposta de configuração desta nova humanidade, e a humanidade de Nin, eu vou dizer para vocês adiantando, ela não é uma raça propriamente dita humana, humanoide tridimensional, como nós conhecemos aqui nesta Terra, tá? Ela não não são esses humanos. O biotipo genético dos habitantes do planeta Nin, que é a nova Terra 2.0, é a Terra prometida, a Terra da Ascensão. Os humanos, eles são diferentes. Nem vou chamar de humanos, eu falo humanos, até estou errando. Os habitantes de Nin são diferentes. Eles são uma característica mais grey, tá? Mais grey. Então, não tem essa característica humana como a nossa. Então, os mundos foram, de uma certa forma, modificados. E uma coisa interessante que eu coloquei ontem no meu Facebook, né? Porque na realidade eu faço um trabalho muito diferente de todos os que vocês veem por aí na internet, tá? Esse trabalho que eu faço, ele não é exatas. O que é exatas? É aquele que 1 mais 1 é igual a 2. Ou 4 mais 4 é igual a 8. Ou 15 mais 15 é igual a 30. Eu não faço esse trabalho. Esse trabalho não me interessa fazer desta forma. Se fosse para fazê-lo nesses moldes, eu o recusaria. Por que eu recusaria? Eu recusaria pela seguinte maneira. Eu sou um médium paranormal desde criança. Desde os 7 anos de idade, eu passo por situações que me colocaram a viver em 2 mundos e ter uma, digamos, balança, ou ter, digamos que eu posso dizer, uma... esqueci a palavra. Eu tenho que manter uma estabilidade emocional, mental, né? Eu tenho que encontrar isso. Então eu aprendi a viver em 2 mundos. As coisas que eu falava, que eu contava para minha mãe, e assustava a minha mãe. Ela ficava um tanto quanto perturbada, preocupada por eu ser muito pequeno, muito jovem. E o que acontecia? Eu fui percebendo que conforme foram se passando os anos, as experiências foram se tornando cada vez mais fortes, né? Equilíbrio, né? Muito obrigado, amiga Sol Nascimento. Eu tenho que manter um equilíbrio, senão eu piro, entendeu? Sempre tive que manter um equilíbrio entre 2 mundos. E conforme foi se passando-se os anos, eu, de uma certa forma, deixei de contar muitas coisas para minha mãe, para não perturbá-la de vez, ou ela achar que eu poderia ser louco, ou que eu tinha algum distúrbio mental, porque Marcelão, uma pessoa dos moldes psíquicos do Marcelão, é um malucão para todo este mundo, né? Eu não faço parte do que podemos dizer da configuração deste mundo, tanto que Marcelo, eu não reconheço qualquer regra ou lei de todas as partes dimensionais deste mundo. Leis espirituais eu não as reconheço como leis, mas sim violações.
Então eu não reconheço este mundo como um mundo legítimo. Eu não reconheço a administração deste mundo como uma administração legítima. Eu a vejo como algo abominável, algo que deve ser destruído. Eu não reconheço santidade, eu não reconheço qualquer benevolência aos que controlam este mundo. São seres muito malevolentes. Então, para a humanidade, eu sou uma aberração no meu modo de ser e expressar as minhas experiências. Mas para o cosmos, eu sou o cosmos. Eu sou o universo. Eu ajo e ressoo como é o verdadeiro universo no cosmos. Eu não reconheço este mundo e não reconheço a soberania deste mundo nas suas faixas dimensionais. Entenderam? Então, um tipo de pessoa como eu é um tanto quanto rejeitada a este mundo por não se adequar ou pertencer a este mundo. Então foi aonde eu decidi fazer e aceitei este trabalho de despertar de consciência cósmica. Porque, na realidade, se eu fosse para fazer um trabalho de exatas, o que é o trabalho de exatas? É aquele que 1 mais 1 é igual a 2, 2 mais 2 é igual a 4. Eu não aceitaria. Porque eu não iria gastar a minha mediunidade, a minha paranormalidade. Eu já narrei toda a minha vida para vocês, já narrei minhas experiências espirituais, como que desde criança, seres que eu via, conversava, e tudo que eu já falei, tudo da minha vida. Vocês sabem da minha vida tanto quanto eu, digamos assim. Vocês só não viveram, mas vocês sabem os relatos. Vocês sabem até mais que a minha mãe sabia, porque a minha mãe, muitas coisas eu não contava, para não perturbar, não deixar a minha mãe sofrer e ficar triste. Então você sabe muito mais coisas que a minha família. Vocês só não sabem mais do que a Fabiana, porque a Fabiana, ela, depois que eu a conheci, que eu me envolvi em um relacionamento com ela passou a ser a minha confidente. Então, tudo que se passava, coitado, eu passava para ela e perturbava ela. Só que eu entendo que isso era já um propósito, uma missão dada para que ela precisava mudar algumas coisas. Então eu faço esse trabalho da seguinte maneira. Eu utilizo minha mediunidade, minha paranormalidade, para que aqueles que querem algo diferente, aqueles que querem experimentar um universo diferente, querem perceber uma realidade diferente, aquela realidade acima do que vocês acham que é realidade. Então eu resolvi fazer esse trabalho para pessoas que querem entender que 1 mais 1 é igual a 3, que 4 mais 4 é igual a 12, ou que 15 mais 15 é igual a 50. Isso é possível, Marcelo? No universo é. O universo não é exato. Ele não é exato. E como que eu vou saber analisar e ver as coisas deste modo que você está falando que é? Porque você vai ver outros canais, eles são todos exatos. Embora que você fica vendo eles sofrendo, você vai ver os outros canais de ufologia esotérica, ufologia espiritualista, ou espiritualistas que gostam de aglobar extraterrestres. Vocês vão perceber que esse pessoal é uma luta constante, porque eles são comerciantes, eles vivem de vender livros, vender objetos, camisas, roupas, cursos, apostilas, materiais, correntes, brincos, orgonites e tudo mais. Então esse pessoal, como eles são comerciantes, eles veem vocês como clientes. É por isso que uma vez tinha um tal de um senhor que chama Moisés. Esse senhor, uma vez, no começo, há muitos anos, eu vi um vídeo de um senhor chamado Moisés e ele tava metendo a voadora na Umbanda.
metendo a voadora na Umbanda. É porque esses seres são muito densos, é de uma pobreza muito forte, é de uma espiritualidade extremamente ruim, são seres muito primitivos, beleza. Só que quando entrou o YouTube e houve a explosão de canais no YouTube e o pessoal vendendo pra caramba, o pessoal aí vendendo curso, apostila, eu tinha até o vídeo desse senhor. Esse senhor foi excluir o vídeo. Ele excluiu o vídeo que eu tinha. Eu acho que eu tenho baixado ainda. Eu tenho uma pilha de vídeos baixados de muitas pessoas. O que ele fez? Ele passou a ocultar e deletar os vídeos falando mal das outras religiões espiritualistas como a Umbanda. A Umbanda e o kardecismo, embora é tudo farinha do mesmo saco, elas não se misturam, eles têm preconceito uns com os outros, tanto que o kardecista diz que eles não incorporam, porque é uma palavra forte incorporar, eles psicofonam, né? Ou seja, eles recebem uma mensagem na mente e eles trabalham nos seus corpos, não vem um espírito que entra dentro do teu corpo e toma. Eles já aceitam que os ubandistas já incorporam a entidade. Mas na realidade não existe psicofonia. É praticamente tudo a mesma porcaria. Mas é porque é o tal do ego, né? Aqui um quer ser maior, melhor do que o outro. Então a psicofonia se deduz ser uma coisa mais poética, quanto a incorporação é uma coisa muito de violação, uma coisa muito agressiva, violenta. Então vocês percebem isso, entenderam? Mas antes a pessoa fazia nos moldes meio kardecista, uma coisa assim. E aí entra o YouTube com um vasto leque de possíveis clientes, de possíveis vendas de cursos, apostilas, livros e tudo mais. E muitos desse pessoal começou a esconder os vídeos aonde eles atacavam outras religiões e começaram a gravar falando bem das religiões, falando bem das entidades. Seres ligados muito ao espiritismo começaram a falar, porque falavam mal, por exemplo, da linha Umbanda, Candomblé, Quimbanda, começaram a falar bem das entidades, dos orixás e tudo mais. Para quê? Porque o ubandista, o frequentador do Candomblé e das religiões nesse cunho africano, é um possível cliente. Ele é um possível cliente. Então, ou seja, se antes ele vendia só para a banda da luz, da mesa branca, digamos, e a mesa branca rendia, vamos supor, X de valores. Então, o que eles fazem? Eles remodelam o discurso para agregar mais clientes. Então, você dobra, você triplica, você quadriplica a sua renda de vendas. Esse é o comércio da espiritualidade. E aí você fica incrédulo quando vê outrora pessoas que levantavam bandeiras, agora são tudo universalistas. São tudo universalistas. Então, ou seja, respeitando todos os credos, né? Todas as religiões, todas as fés, porque são pessoas que têm a intenção, a ideia de propagar o comércio, agradar a todo mundo, entendeu? Eles querem agradar a tudo e a todos para o quê? Vender cursos, para venderem palestras, venderem livros, apostilas. Então, quando o YouTube houve uma explosão, e eu vou falar para vocês quando houve a explosão no YouTube desse tipo de trabalho, assim que entrou os Chamados a Despertar. Assim que entrou os Chamados a Despertar, para vocês terem uma ideia, eu me lembro quando eu abri os Chamados a Despertar, o tal professor muito famoso, né, que só ele tem contato com os Greys, ninguém mais no mundo tem, só ele fala com extraterrestre. Por exemplo, o canal dele tinha 12 mil inscritos. Nesta época, 12 mil inscritos e poucos vídeos. Hoje você vai ver, é uma empresa. É uma empresa com um número avassalador de inscritos, é uma empresa que comercializa tudo e bem sucedida, muito bem sucedida. E você vai ver que esse pessoal, eles reformularam, né? Até canalizador de extraterrestre
pseudo-canalizador de pseudos extraterrestres começou quando ver que estava despencando, as vendas vão abaixo, começou a incorporar preto velho de Umbanda. Para quê? Se eu trabalho com ufologia e a ufologia não me está dando dinheiro, se a ufologia não está sendo rentável, o orgonite e tudo mais, então eu vou atacar, eu vou forçar para as linhas de religiosidade. Aí, gente, se eu fosse o bandista, se eu fosse do candomblé, da quimbanda ou qualquer linha africana, eu ia mandar esses caras tomar lá no forebs deles, mas tomar, digamos, Vocês já viram aqueles cilindros de oxigênio? Já viu aqueles que eles carregam para os hospitais? Mas tomar uma cilindrada aquela no forebs até o talo. Porque, na realidade, antes eles eram vistos como pessoas de extremas, digamos, negativas, pessoas ruins, pessoas primitivas, pessoas extremamente que não prestavam, beleza? Aí o que acontece? Como tudo é movido a grana, sumiu a grana, a ufologia não está dando tanto dinheiro, os orgonites não estão vendendo, cursos, apostilas, os caras começam a correr atrás dos ubandistas, do pessoal da quimbanda, do candomblé, religiões africanas. Começa a trazer essa galera para vender. Aí muda o discurso. Aí, em vez de marginais, eles passam a ver eles como clientes. E tem aquela falsidade do vendedor, porque o vendedor ele é falso. O vendedor ele olha você ali, quando ele não precisa de você, ele não te trata nem tão bem, mas quando ele tá precisando de vender, bater meta, ele chega, ele se torna insuportável de chato. Então, na espiritualidade, isso aconteceu. Isso existe na espiritualidade. Hoje, eu digo para vocês, essa galera que antes tinha uma bandeira, eles reformularam seus trabalhos para ter o quê? Clientes, para ter clientes, igual o Diguinho de Roma e tantos outros. Então faz uma mistureba, tudo para ganhar seu dinheiro. Seu dinheiro vale ouro em compras, você é um cliente em potencial. Então, onde eu falo para vocês, né? Para vocês verem como é a mentalidade, que ali é o homem. Eu não faço um trabalho exato. Esse pessoal é tudo exata. Tudo exata. 1 mais 1 é igual a 2. Se eu vendo 30 cursos e eu posso vender mais 30 cursos, o que eu vou fazer? São 60 cursos. Eu tenho um grupo de 100 pessoas, eu vou fazer um trabalho que eu atendo a todos para me poder, de 100 pessoas, vender no mínimo 80 pessoas. Então é tudo lábia, né? Indução mental. Então tem essa galera, os médiums aí, eu vou te dizer, tudo religiosos que eles falam coisas que eles não gostam. Por exemplo, um cara que fala de ufologia, fala de seres, começa a incorporar preto velho, uma apelação para poder ver se o seu trabalho desencalha, porque encalhou, parou. Outros caras que faziam trabalho para um grupo X. E aí eles começam. Você faz um vídeo igual. Vamos supor. Eu vou dar o meu caso. Vamos fazer um exemplo de mim? Vamos lá. Eu não comercializo, eu não vendo nada, eu não tenho interesse nem disso, entendeu? Mas vamos supor que eu vendesse joias, pedras, orgonites, essas coisas. E eu falo, pô, os espíritos da Umbanda são muito densos, ruins, candomblé, quimbanda, pessoal que curte a ciganada, o pessoal que gosta aí desse tipo de coisa, espiritualidade, gnose, essas paradas todas, eu mexo só com isso. Aí o que acontece? De repente o Marcelo muda. Aí eu vou lá, deleto os meus vídeos antigos, falo, pô, cara, você da Umbanda, seja você bem-vindo, você da Umbanda, você do candomblé, da quimbanda, você que gosta de ciganos, você que gosta de bruxaria, Wicca é legal, Wicca é uma coisa muito interessante. Olha, eu vou mostrar para vocês quem são os seres, os elementos que vocês vão trabalhar na Wicca, na gnose temos muitos conhecimentos, contato com outros seres, sabe? Aí muda o discurso, e aí a galera que antes era recriminada passa a gostar. E aí é tudo isso, ó. Tudo isso chama-se grana. Grana, né? Alguém pode me dizer o que é goetia? Eu só posso dizer uma coisa. Nunca procure nem saber o que é goetia.
vai se dar mal, viu? Não mexa com goethe. Mesma coisa de mexer com banda, candomblé, quimbanda. Caia fora. Então, onde eu falo pra vocês, isso é exata. Eu me recusaria a fazer esse trabalho. Eu me recusaria, com tudo que eu já vivi na minha vida, com tudo que eu já busquei, que eu já procurei, mesmo tendo necessidade de ter as coisas e não ter uma vida legal, ter uma vida muito sacrificada, uma vida de muita luta, muita luta mesmo, muita dificuldade financeira, eu não aceitaria nunca fazer um trabalho nesses moldes exata. 1 mais 1 é igual a 2, 4 mais 4 é igual a 8, 15 mais 15 é igual a 30, não. Então, o que eu propus e aceitei, foram aceitos, é fazer um trabalho de consciência cósmica, onde eu trabalho com o que chamaríamos da energia do universo. E a energia do universo é aquela energia onde 1 mais 1 é igual a 3, 4 mais 4 é igual a 12, 30 mais 15 mais 15 é igual a 50. Mas como que eu posso saber e identificar se isso eu consigo ter essa percepção que você tanto fala? Como que eu consigo ter essa percepção, Marcelo? Você tem que prestar atenção nas coisas que eu falo, nas coisas que eu mostro. Tanto que se você pegar um vídeo de 2 anos atrás e reassisti-lo, você vai entender, fala, pô, eu não consegui entender aqui isso que ele falou nesse vídeo. Eu entendi até certo ponto, agora eu entendo muito mais. O vídeo se torna mais claro para mim agora, com tudo que eu já aprendi depois dele. Então, voltando, eu ainda consigo ter novas informações nos vídeos. É assim esse trabalho. É um trabalho espiritual de uma forma que vocês nunca viram antes. E não vai ter dessa maneira. Porque eu quis trabalhar vocês, quis fazer vocês serem como eu sou. Eu quis mostrar para vocês como eu sou. Eu tento criar vocês da forma que eu sou. Como assim criar em vocês uma capacidade de percepção usando o que vocês têm. Vocês têm paranormalidade, vocês possuem mediunidade. Alguns estão, digamos, calcificados e outros estão mais abertos, mas todos vocês têm. Então, o tempo de um não é igual ao outro, mas vocês todos conseguem chegar na mesma maneira que eu cheguei. Então, assim, eu não sou melhor, eu não sou diferente que ninguém, não sou especial do que ninguém. Tanto que eu faço esse trabalho para vocês chegarem a alcançar o que eu sou. E eu sei que é facinho para que vocês consigam fazer isso, só que vai depender de vocês. Porque como eu cresci muito desapegado, eu cresci muito fora de uma certa forma do mundo, as pessoas falavam, pô, ele é desapegado, ele é sem graça. Muitas pessoas me acham sem graça. Porque realmente, pro molde tridimensional, até quem convive comigo, eu sou uma pessoa sem graça. Eu sou uma pessoa muito, sabe, assim, de não dar muito valor, ligar para as coisas materiais, assim. Eu não me encanto. Se eu receber uma coisa, pô, que legal, muito obrigado. Tipo assim, fico feliz, mas passa meia hora para mim, assim, já não me preenche aquela felicidade mais, sabe? Eu sou desta maneira. Então, através da meditação, através da renúncia desses vícios que eu falo para vocês. Se vocês desapegarem da terra com sabedoria, se vocês abandonarem os vícios, o problema é os vícios que vocês possuem. E muitas vezes não é só o cigarro, às vezes não é só o álcool, não é só as drogas, não é a carne, não é só, às vezes, só isso não. O maior vício, o maior problema que vocês encontram é dentro de vocês. É o orgulho, é a vaidade de vocês. Às vezes a raiva que vocês possuem de uma pessoa, a inveja que vocês possuem de uma pessoa. Uma vez eu senti inveja. Uma única vez na minha vida eu senti inveja e eu pedi perdão para mim mesmo e jurei não ter aquele comportamento. Foi uma única vez. A gente morava no cômodo. Gente, quando a gente morava no cômodo, a gente só não passava fome porque a gente vivia de ajuda. Parece que os dominadores falam assim: você vai viver só de ajuda. Se você lutar, você não vai conseguir ter o suficiente para vocês, cara. Eu vou te amaldiçoar. Você pode lutar, correr atrás, e você não vai ter o suficiente para vocês. E a gente vivia de ajuda demais.
Era a igreja que me ajudava, era amigos, meus pais me ajudavam. Parece que a gente tinha uma maldição que a gente não conseguia ter as coisas. Faltava o que comer mesmo, pessoal. Faltava o alimento, entendeu? E olha que eu e a Fabiana a gente trabalhava, a gente corria atrás, mas não vinha, não vinha. E aí o que acontece? A gente numa pior, eu tinha uma bermuda, uma camisa, eu tinha um tênis furado, que eu já falei como é que furava, por causa do meu peso. Os meus meninos, a Marcele, o Michael e o Douglas só vestiam roupa usada, doada. A gente vestia só roupas doadas pelos outros, a gente não tinha nem o que comer, não. A Fabiana ia lá na igreja católica todo sábado pegar o restolho da, do Ceasa, não era, Fabiana? É. O Ceasa, o resto do Ceasa dava pra. Como é que eles falam o nome da igreja católica? É pra. Esqueci o nome lá, tem. Eles fazem tipo uma doação. Mas tem um nome lá que, da entidade deles dentro da igreja católica. Então a gente vivia uma vida da bosta mesmo. A gente queria ter e não tinha nada. E eu me lembro que uma pessoa que eu não gostava de jeito nenhum, que eu não gostava, a pessoa era. Sabe aquela pessoa que faz tudo ao contrário que você faz? Eu era fiel à religião. Gente, eu tirava de comer para pagar o dízimo. A gente tirava. A pastoral, era pastoral, não era? A Era. pastoral da Igreja Católica, né? Mas a gente a pastoral fazia isso. E aí o que acontece? A gente vivia nisso. E uma pessoa que eu não gostava, porque a pessoa se achava mesmo, era uma pessoa extremamente arrogante, egocêntrica, uma pessoa vaidosa, uma pessoa extremamente com tudo aquilo. Sabe aquela pessoa que faz tudo de errado e tem tudo que quer? A pessoa nem precisa fazer esforço para ter. Ela faz tudo de errado. Coração é uma pedra, uma vaidade monstra, uma pessoa orgulhosa que se acha melhor do que as outras pessoas, que acha que todo mundo é inferior a ela, que tudo que é dela é melhor e que se acha que todo mundo tá abaixo. E era assim. E não precisava muito fazer muito esforço, não, que tinha tudo na mão. E a pessoa veio me mostrar o carro novo que tinha comprado. E quando essa pessoa me mostrou o carro novo dela, feliz, toda feliz, né? Pô, Marcelão, eu sou foda ou não sou, cara? Pô, meu, eu tenho tudo que eu quero, né? Pessoa com celular, tudo assim, cara, eu tava uma porra de uma bosta mesmo. E o carro do cara era bonito mesmo, carrão da época. Tinha acabado de sair o cara comprou à vista, né? Pô, vim cá te mostrar, né? O cara foi me mostrar, ele mostrou o carro primeiro pra mim do que a mãe dele, o pai. E eu olhei aquilo lá assim, eu pensei, desgraçado, bicho, você não merece ter esse carro, meu. Tu faz tudo de errado. Tu é o maior iníquo, tu é o maior salafrário, meu. Tudo que tu quer, tu consegue mesmo. Eu luto aqui pra caramba, tenho filhos, família, e eu não consigo nem me vestir direito, né? Pô, Marcelão, vamos dar uma volta no carro. Eu falei, não tô com paciência pra ir lá não, né? Aí eu fiquei parado assim, olhando pro carro dele, e ele feliz, né? E ele feliz, e eu, assim, puta que pariu, que mundo injusto, né? Que mundo injusto. Eu querendo ter o que comer, andando certo, pagando dízimo. O cara é puteiro sem vergonha, não dá valor em nada com um carro desse. E ele conversando, rindo. Aí eu parei, eu olhei bem dentro do olho dele, ele conversando assim, assim, e eu olhando assim. E aí uma voz dentro de mim falou assim: cara, o cara veio te mostrar primeiro que a família deles. Ele é um filho da puta mesmo, entendeu? Mas o cara, de uma certa forma, gosta de você. Porque a primeira pessoa que ele quis te mostrar
Ele podia estar mostrando pra uma mulher na rua, pra uma namorada, ele podia estar mostrando pro pai dele, pra mãe dele, mas ele veio te mostrar. Então, ele todo feliz quis passar pra você a felicidade dele. Você tá com inveja da felicidade dele. Você tá com inveja da conquista dele. Se ele tem, alguém aqui achou que ele merece nessa realidade. E aí eu comecei a sentir envergonhado de mim. Falei, poxa vida, Marcelo, que feio, cara. Que feio. O cara veio aqui te mostrar. Na minha primeira visão, eu tinha 20 e poucos anos, eu olhei, pô, o cara veio me humilhar. O cara veio me humilhar. Eu tinha acho que uns 22, 24 anos. O cara veio me humilhar. Era a minha visão. Ele veio ostentar em cima de mim que eu sou um merda. Ele me fez ver que eu sou mais merda ainda. Se ele queria me fazer sentir um merda, ele conseguiu. Mais do que eu me sinto já. E aí eu comecei a olhar a felicidade dele. Falei, puxa, se eu tivesse um carro desse, eu ia estar muito feliz de ter um carro desse. Eu ia estar muito feliz de ter um carro desse. Muito mesmo, é um sonho para mim também. E eu comecei a observar e eu pensei, poxa, talvez, sem querer, eu iria querer mostrar para as pessoas, mas não perceber que talvez eu pudesse estar passando uma má impressão. Porque quando você conquista um carro novo, uma casa, você quer mostrar para as pessoas que você gosta. Você não quer humilhá-los, você quer mostrar, olha aqui. Porque na realidade, quando você não gosta, você não quer que a pessoa nem olhe o que é seu. Porque justamente por causa da inveja. Quem tem medo de inveja não mostra. As pessoas não mostram de jeito nenhum, se esconde. E aí eu pensei, pô, eu iria mostrar pra quem se eu conseguisse um carro desse? Eu iria mostrar pra minha esposa, pro meu pai, pra minha mãe, né? Eu ia mostrar pra eles em primeiro lugar. Aí depois eu poderia esfregar na cara de alguns aí, né? Mas ele acabou de tirar o carro e veio me mostrar. Então, será que eu não estou interpretando errado? Será que a situação que eu me encontro, na situação de humilhação, na situação de pobreza que eu me encontro, ela não está gerando em mim uma percepção que não é real? Eu estou vendo do meu modo de que é conivente para mim? E aí a pessoa conversando, então eu olhei e falei, pô, cara, tu deixa de ser filha da puta, é você, não é ele não. Tu tem que deixar de ser um invejoso, de um, de um safado. Se a pessoa veio mostrar pra você porque ela gosta de você, chamou até você pra andar com ela, e foi aonde eu me corrigi. Aí eu disse, poxa, eu estou sendo mesquinho, eu estou sendo baixo de sentimento. E aí, vocês sabem que eu fiquei feliz. Fiquei feliz de verdade. Naquele momento, aquele sentimento que me tripudiava, que me fazia sentir triste, infeliz, eu fiquei feliz por a pessoa. Aí eu, poxa, cara, parecia que eu tinha tirado um encosto de mim. Parecia que tinha tirado um demônio dentro de mim, né? Eu que tava com a cara, massa, é. Eu já fiquei sorrindo, alegre, pô, que legal, cara, carro lindo. Nossa, fantástico, você merece. Você é um cara trabalhador, você corre atrás, né? Parabéns, poxa, meus parabéns pela sua conquista. Eu fico muito feliz por você, né? Faz seguro, cuida direitinho, porque ter um carro bonito assim, você vai chamar a atenção, né? De bandidos. Então, é lindo, seu carro é fantástico, amei. Sensacional. Cuida pra zelar, pra durar muito tempo bonito assim. Então eu consegui perceber isso em mim. Então eu consegui perceber isso em mim. Porque, pessoal, eu nunca fui. Eu acho uma das coisas mais idiotas do humano o ser humano ele ser
ter. Como é que é o nome? Quando você tem medo de passar debaixo de escada, você tem medo de atravessar numa rua, você tem medo de tomar banho em tal horário. Como é que é o nome, Fabiana? É, pessoa. Você é muito. Sumiu o nome. Eu também esqueci o nome. Eu nunca fui desse tipo de pessoa que dessas manias, entendeu? Eu nunca, né? É superstição. Superstição. Gente, eu nunca fui supersticioso na minha vida. Eu passo debaixo de escada, eu tô cagando. Superstição é uma besteira. Isso é a maior besteira que existe, é tal de superstição. Isso nem existe. Isso nem. Ah, eu vou usar tal roupa porque me dá sorte. Não tem nada, isso não existe, isso não tem lógica, isso não tem coerência energética, isso não tem coerência em nada. Isso é uma grande bobeira que existe, entenderam? Às vezes a gente fala, a gente brinca, a gente expressa, mas não existe isso, tá? Ah, é sorte, azar, não existe contratos. Contratos sendo feitos e contratos sendo desfeitos. Então, onde eu falo pra vocês que eu. Ó, o frio tá só aumentando o frio. Então, onde eu falo pra vocês, eu senti inveja da pessoa, entendeu? E eu tratei de corrigir aquilo, porque aquilo ali foi uma coisa que eu vi que. Ainda bem que o espiritual me corrigiu, né? O espiritual me mostrou, me corrigiu. Tanto que eu sempre fui uma pessoa, não cresço, e não olho nada que é dos outros, não me interessa nada do que é dos outros. Eu sou, Fabiana, assim, de me interessar, convivo com as pessoas porque as pessoas têm as coisas. Não. Eu sou um cara totalmente largado, desprendido dessas coisas. Eu sou assim desde menino, desde criança. E é onde eu falo pra vocês. Então, o que que eu tô fazendo nesse trabalho é mostrar pra vocês, fazer a leitura, a percepção pelo lado de desprendimento e da falta de religiosidade que vai libertar muito a mente de vocês. Então, a pessoa ela não pode analisar o meu trabalho pela exata. Ele não vai ser exato nunca, porque ele está em constante transformação e mudança. Então, onde eu falo para vocês, não é difícil, não é uma missão, uma tarefa árdua, não, basta vocês se alinharem, se prepararem, e onde eu estava dizendo para vocês, não é o vício do cigarro, da droga, do álcool, da pornografia, da carne. O que mais vai destruir vocês é o coração. É a inveja. É a inveja. Às vezes a mulher tem inveja porque a outra é mais bonita. Às vezes o cara tem inveja porque o outro é mais bonito. Às vezes a pessoa tem inveja porque a outra pessoa tem algo que ela não tem. Às vezes a inveja é um sentimento que destrói. Um dia eu senti inveja e eu me envergonhei por sentir inveja, para vocês terem uma ideia. Então, ó, inveja, falsidade, coração duro. Então, vocês têm que fazer uma análise dentro de vocês. Arrogância. O porquê que eu posso falar mal de mim? Por que eu posso tirar sarro da minha cara? Por que eu posso me detonar? Por que eu posso detonar a minha cidade? Por que eu posso detonar o meu país? Por que eu posso detonar as coisas e, por exemplo, e eu não posso fazer de vocês? Se eu falo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Se eu falar um defeito, por exemplo, isso acontece nesse trabalho. Se eu falo que eu sou um Zé Ruela, todo mundo dá risada, né? Mas se eu falar que você é um Zé Ruela, muita gente se dói. Muita gente se dói, muita gente se dói. Acabamos de ser chamados pelo Mensage aqui de orgulhosos. Ó, aí tá vendo? Já estão nos chamando de orgulhosos. Isso, e que a gente é orgulhoso e que a gente jamais enxerga um defeito nosso. Acabei de ler, não tem nada a ver com a live, tá? Tá dizendo que nós não enxergamos um defeito nosso. Pois bem, eu posso falar mal de mim, eu posso falar mal da minha cidade. Por exemplo,
Se eu falar mal de São Paulo, muita gente de São Paulo vai achar ruim. Ah, não, né? O dia que a gente falou, né? Pô, eu achei paulista mal educado. Eu achei paulista mal educado. Eu achei grosso. O paulistano, eu achei ele grosso. Mas eu amo São Paulo. Eu adoro São Paulo. Cara, eu sou fascinado pela energia do estado de São Paulo. Entendeu? Mas, pra vocês terem uma ideia, eu detono Uberlândia. Esse dia eu falo pra todo mundo, pô, nunca vi povo mais retardado pra dirigir, mais regaçado do que o berlandense. Gente do céu, vocês veem esse povo dirigir aqui, povo aqui parece roceiro, parece que está dirigindo na roça. É um dos lugares mais difíceis de tirar a carteira de habilitação, é um dos lugares mais difíceis, e eu vou dizer pra vocês, um dos lugares que eu aposto que é um dos lugares mais... O povo dirige mais ruim no Brasil é Uberlândia. O povo retardado dessa cidade para dirigir. Então, onde eu falo para vocês, então vocês têm que corrigir isso em vocês, tá? Tá vendo? Fabiana já estava sendo atacada no Messenger. Então, ou seja, eu posso, o Marcelo, falar de mim. Pega ele aí, Bia. Eu posso falar de mim, mas se eu atoco na sua cidade... Se eu toco no seu bairro, se eu toco naquilo que você gosta, aí você já se ofende comigo. É isso que você tem que aprender a mudar para você ver um universo maior. Isso é uma forma de aprisionamento da terra. Aprisionamento da terra. Isso é uma prisão mental. E isso Jeová, de uma certa forma, ele vê, ele sabe dessas coisas. Entendeu? Então, assim, eu posso me criticar, mas eu não posso criticar você porque você se ofende. É igual, por exemplo, né? Se eu chamo a atenção, você vai se ofender? Vamos ver um ponto de vista. Qual que é... Você mordeu o fio, vai tomar choque. Qual que é, eu digo pra você, mais interessante? Você quer me ouvir sendo eu verdadeiro com você? Você quer ver eu sendo o Marcelo que vai ver o seu caso e fala, putz, meu, faz isso não. Ah, e também de injustos. Injustos, né? Então, assim, onde eu falo pra vocês, tá vendo? Sou chamado de injusto, tudo. Você quer minha atenção ou você quer o meu desprezo? Porque quando eu não quero o bem da pessoa, eu não quero nem saber dela. Então, o que eu faço? Eu desprezo. Vocês acham que meus vizinhos têm um bom dia meu? Cara, desde criança, não dou moral pra vizinho nenhum, não. Nunca dei pra vizinho nenhum. Eu não sou de frequentar a casa de vizinho, nem gosto que frequenta a minha. Quando eu não me interesso, morreu o assunto, morreu a história. Eu sou o tipo de cara que eu não ligo. Seja pro que for, ou pra casa, ou pra pessoa. Aí eu fico vendo as pessoas se doendo por eu me importar com ela. As pessoas se doem porque eu me importo com elas? Mas, e se eu desprezar? Por exemplo, a pessoa me passa um problema, eu falo, foda-se, eu não te conheço. Você não é da minha família, você não é do meu sangue. Eu tô cagando pra você, por mim você pode morrer. Você no mundo ou não no mundo, não vai fazer nenhum tipo de diferença, de forma nenhuma pra mim. Às vezes elas querem assim, mas se eu der um rala, aí, pô, tu é injusto, né, Fabiana? Eu sou injusto, eu sou orgulhoso, eu não vejo os meus defeitos. Entenda, se eu olhar pra você na rua e falar, oi, tudo bom? Eu me importo com você. Porque se você me ver na rua e eu nem olhar pra você e eu te conhecer, saber quem você é, se eu nem olhar pra você, pode ter certeza. Por mim, um caminhão pode passar em cima de você ali na hora. Pra mim, tanto faz, tanto fez. Você, a formiga, o passarinho, é a mesma coisa. Se eu te dou atenção, e aí, tudo bom? Como é que você tá? Tudo bem? Ó, não pode fazer isso não, porra. Tu vai se fuder. Tu é louco. Pô, acorda. Pô, tô me importando contigo, tô querendo o teu bem, eu tô querendo, né, que você fique feliz na vida, que você não sofra. Aí as pessoas, elas interpretam tudo dentro das suas conveniências. E aí eu não presto, eu não valo nada, eu sou mentiroso. E uma das coisas que eu já percebi que é bem interessante nesse trabalho
é o quão grande número de pessoas que ficam me analisando para ver se eu minto, se eu sou incoerente. Sabe aquele negócio tipo assim, você o tempo todo está sob o julgo? O julgo, o pessoal te assiste, acha interessante, mas quer te pegar a qualquer momento. É sempre assim esse trabalho. Então, onde eu falo para você, então, como perceber um universo maior? Como perceber o não ser exato? Como? Você tem que se desprender disso. Você tem que se desprender disso. Deixar a sua comodidade de lado. Deixar aquilo que você quer e acha que é certo de lado. Porque a minha comodidade, na época que eu senti inveja daquele meu colega com seu carrão e eu não tinha nem chinelo direito para calçar, mas quando eu vi numa outra perspectiva, eu estava abandonando na terra um sentimento que me aprisionaria e me deixaria preso aqui, que me faria ficar preso na terra. Vocês entenderam? Então eu digo para vocês, não é só o cigarro, não é só a carne, o álcool, as drogas, a pornografia, quando eu digo desprender-se da terra, não. O desprender-se da terra, para vocês terem uma ideia, é dos sentimentos que nós somos movidos e gerados dentro da terra. Para vocês terem uma ideia, eu medito também para os meus haters. Eu sei que eles não gostam de mim, eu sei que eles não querem o meu bem, mas eu quero o bem deles. Eu, como um ser de abrangência e consciência cósmica maior, o que eu penso ser justo? Bom, se eu tenho uma amplitude do universo, a minha consciência, eu vou me doer para quem não tem, está aprisionado em religião, em dogmas, em conceitos religiosos. Bia, pega o rato aí, senão ele é barulheiro aqui, fica amplificado dentro do vídeo. Amplifica aqui, tá? É porque o rato da Fabiana, o ratinho dela, né? Não, você para de falar assim, Marcelo. Para. Deixa eu mostrar no canal. Eu mostrei ontem pro Facebook. Fabiano ganhou o cachorro, os amigos do Facebook já sabem. Ele não né? deixa eu pegar. Pega ele aí. Então, apresentando pros amigos do canal Chamados a Despertar e do Marcelo Marins Consciência Cósmica, Fabiano ganhou um cachorro que parece um rato, né? Não, aqui. é rato não, pode parar. Senão Então, o cachorro dela, a gente foi pegar esse cachorro lá em Uberaba. A pessoa falou assim pra Fabiana, Fabiana, você gosta de cachorro? Eu tenho um presente pra você. Aí a Fabiana, eu gosto. Aí a Fabiana falou, só que você tem que vir aqui pra me te conhecer, você e o Marcelo, é meu presente. Aí você pega o seu cachorrinho. Aí nós foi lá e pegou esse bicho que é custoso pra cacete, que chora a noite inteira. A noite inteira. Né? Dá vontade, ele bebeu, ele bebeu dá vontade de pegar a caixa dele, pôr lá no quintal. Mas ai, cachorro, eu tô quase perdendo lugar na cama pro cachorro, pô. Né? Mas, continuando. Então vocês entendem que é o sentimento, o sentimental. Nós temos que cuidar e trabalhar do nosso sentimental. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas, igual, eu dei todo esse aparato de raciocínio consciencial para vocês analisarem da seguinte maneira. Por quê? Coloquei um post no meu Facebook. Pessoal, eu não estou aceitando mais solicitações de amizade no Facebook, mas as pessoas estão lá tendo a possibilidade de apertar o botão seguir. Seguir e ver os posts. Logo futuramente, ainda até no final desse ano, eu devo sair do Facebook definitivamente. Mas até lá estou tocando o barco, mas só não estou aceitando mais pessoas na lista de amigos. Mas o seguir tá lá e aperta o botão seguir e você vai ver as minhas publicações. Eu coloquei assim, né? Eu achei interessante porque um amigo nosso, chamado Johnny, colocou num comentário numa publicação, né? 5 anos é uma metáfora, porque o Marcelo falou, eu acho que daqui uns 5 anos, presta atenção a partir de agora muito nas coisas que vão ser abordadas. Eu acho que daqui a 5 anos nós já estaremos acoplados a NIM, a nova Terra, ou já teremos o ascensionamento, não foi isso? Então, algumas pessoas falam assim, nossa, daqui a 5 anos,
Pô, daqui a 5 anos nós vamos deixar... Não, primeiro que eu falei que não vai ser daqui a 5 anos. Que eu acreditava, essa é uma opinião particular, pessoal minha, de que eu acreditaria que em 5 anos poderíamos estar em NIM. O mundo estaria acoplado, configurado em NIM, né? Não que seria... Até ainda deixei no vídeo. Posso estar errado. Posso. Porque pode ser daqui a 1 ano. Ou pode ser daqui a 10 anos. Ou daqui a 20 anos. Ou como pode ser daqui a 2, 3 meses. Ou pode ser em dezembro deste ano. Entenderam? Entenderam? Então o que eu tenho para falar para vocês... E ele tá mandando brasa no meu chinelo aqui, ó. O que eu tenho para falar para vocês é o seguinte... Esse amigo colocou num comentário de Facebook a seguinte frase. 5 anos é uma metáfora, né? As palavras... Tinha um colega meu que ele ia na escola, Fabiana. Ele ia fazer leitura de texto. E essa palavra metáfora, ela marcou na minha mente. Você sabe por que ela marcou na minha mente? Porque o colega de escola, de só 15 anos... ia ler essa palavra e ele lia metafora. Rapaz, e ele ia fazer a leitura do texto. E nesse dia ela chegou perto de mim e me falou que era metafora. E essa metafora, rapaz, nós rachávamos de dar risada. Aí a professora, menino, é metáfora, não é metafora não, moleque, você é doido? Da onde você tá lendo? Você não sabe ler o acento aí no A não, menino? Mas acho que a mente dele era bloqueada e ele ia falar a palavra, ele falava metafora. Rapaz, mas nós rachávamos de dar risada, a professora ficava nervosa. Metáfora, menino. Aí ele ia de novo, sempre ele falava metafora. Eu lembrei do metafora dele. Aí o amigo colocou da seguinte maneira, né? 5 anos não é uma metafora, viu, pessoal? É uma metáfora. É uma metáfora. As palavras do Marcelo são mais códigos, é verdade, do que palavras. Não só devido aos dominadores, mas principalmente para despertar em nós o autodesenvolvimento cósmico, a leitura espiritual. É verdade esse comentário, né? 5 anos é uma metáfora. As palavras do Marcelo são mais códigos do que palavras. Não só devido aos dominadores, mas principalmente para despertar em nós o autodesenvolvimento cósmico, leitura espiritual. Eu ainda coloquei um texto, né, da seguinte maneira. É sempre daquele jeitinho, né? O jeitinho que eu gosto de trabalhar. Eu gosto de trabalhar com vocês dentro da minha realidade, da minha perspectiva, que é leituras energéticas, né? Então coloquei assim, é sempre daquele jeitinho. Alguns já sabem entender, né? Me entender. Talvez até estamos acoplados já em NIM e está faltando a configuração final, onde no Big Brother Brasil, quando começa o programa, eles estão todos dentro da casa, mas existe um muro bem no meio, separando os residentes na primeira semana do programa. Mas quando a produção decide, o muro some e todos se tornam um só. Esses dias acho que disse que não existe talvez alguém que vá destruir isso. A adaptação pode levar alguns anos e, de repente, da noite para o dia, como no Big Brother Brasil, o muro some que separava as pessoas. Um dia, quem sabe, vamos dormir e da noite para o dia acordaremos em um mundo todo mudado. Ou quem sabe eu iniciei esse trabalho assim que a Terra chegou a NIM. Eu estou falando em eventos no presente para ver se vocês se lembram dos eventos do passado, já que a linha do tempo está toda oscilando. E quem sabe o loop de tempo são configurações de mudança de realidade, reajustando os residentes da velha Terra para a nova Terra. São tantas perguntas que tenho e tantos questionamentos, né? Será que não estamos sendo treinados para o momento de configuração final? Eu coloco algumas perguntas justamente para que as pessoas elas comecem a buscar isso mentalmente dentro delas. Como, por exemplo, eu disse, eu acredito que talvez daqui a 5 anos
Mas os 5 anos que você vai entender, veja bem, procure me entender. 5 anos não é exato. Porque eu não trabalho com exata. Entendeu? Mediante que eu posso dizer para vocês que nós já tivemos uma pá de loops. Loops temporais. Então você que, por exemplo, tem 40 anos, embora você ache que você tenha 40 anos, você pode já ter ultrapassado 150 anos de vivência. Só que são apagados e o teu corpo ele é reajustado, ele não envelhece. Então ele vem com algumas modificações a cada loop temporal. Por exemplo, se eu calçava... Pô, quando eu comecei com a Fabiana, eu calçava 41, não era? 41, hoje eu calço 43. Nem vem com 42 que não entra, não serve no meu pé. O meu pé modificou. Então, às vezes, uma orelha fica melhor, maior, uma fica mais torta, da noite para o dia, que eu tô falando. A sobrancelha muda, aparece alguma cicatriz, ou o cabelo, você dorme, acorda com ele um pouco mais grisalho, ou você vê ele um pouco mais diferente. Às vezes você vai dormir, o cabelo ele tá liso, e de repente o cabelo acorda meio crespo, ou até muito crespo, e muitas vezes você fica sem entender o que está acontecendo. Às vezes você acorda, tem uma mancha que nunca existiu aquela mancha, ou tem algo que você fala, pô, isso surgiu ou da noite pro dia em questão de uma semana, que você conseguiu perceber aquilo. Então, aonde eu digo para vocês, eu digo para vocês o seguinte, 40 anos, não, muitos dizem, eu tenho 40 anos. Não, você acredita que você tem 40 anos. Você pode ter ultrapassado 150 anos de vivência, mas como existem os loops temporais, você não percebe. Você não percebe isso. Isso é o domínio, poder mental extraterrestre. É isso que eu falo para vocês. Porque eu passo ileso nos loops. Gente, vocês ficam vendo crianças, eu já disse isso em outros vídeos, tem crianças, né, que eu digo para vocês que você vai conversar com uma criança de 7 anos, parece que ela tem 30, pô. Você vê, assim, uma maturidade em certas crianças que na minha época a gente era meio retardado, entendeu? É sério, na minha época a gente era meio retardado, a gente gostava de fazer coisas que as crianças hoje em dia falam, pô, que coisa mais primitiva, cruz credo, que babaquice, eu gosto de coisas, tipo, você vê que eles gostam de coisas atuais, né? Não é que eles são mais evoluídos, eles são um espírito mais evoluídos, não é por causa disso. É porque na realidade essas crianças, elas são, tipo, pessoas que atingiram 30 anos de idade, atingiram 40 anos de idade. Então, quando volta-se o loop de tempo, embora desmemorizados, mas a energia delas é mais velha, de convivência na terceira dimensão. Então, você vai começar a perceber que 10 anos de idade não é 10. Não é exato. A realidade da terceira dimensão, embora pareça ser exata, não é exata. Então, quando eu disser 5 anos, 47 anos, talvez chegamos em mim, não. Para falar a verdade, eu não tenho 42 anos. Para vocês terem uma ideia, eu estou com mais de 150 anos. É sério. Embora a aparência não negue, as pessoas estão num cansaço tão grande, num desânimo tão grande. Você vê adolescentes e crianças desanimadas da vida. Você vê crianças e adolescentes bem sem estímulo, sem falta de vontade. Quando não falo você mais velho, né? Que parece que você morreu e esqueceu de cair no chão. Mas é por quê? Porque existe os loops temporários. É por isso que eu falo que o trabalho dos chamados a despertar, o trabalho que o Marcelo Marins faz, ele não é igual aos outros. Por quê? Porque eu venho atravessando loops conscientes. E percebi, fiz muita leitura e vi como eles estão trabalhando. Igual o futuro nunca se repete igual. Eles modificam caminhos no futuro. Então não tem como você prever o futuro nunca. Então você vai entender que os meus 5 anos não é exatas. Entendeu? Entende que o meu trabalho não é exatas? Ele é um trabalho diferente. Ele é um trabalho que
a única maneira que você conseguirá entender, compreendê-lo e fazer a leitura propriamente dita é se você fizer meditações e entrar para dentro de si. Aí sim, se você começar a se desprender desses defeitos emocionais e sentimentais que nós temos, juntamente com os vícios deste mundo, começa-se o trabalho de desconstrução. Eu estou sendo bem específico. O que é o trabalho de desconstrução? Então, onde eu falo para vocês, tá? Eu falo para vocês que o meu trabalho ele não é exatas. Então, se você, como muita pessoa, não consegue entender esse trabalho na parte de exatas, tá trazendo o apartamento dele? Ah, porque ele tá indo lá pro quarto, né? Senão não fica quieto aqui. Mas tá pegando um fogo desgramado. Então, onde eu falo para vocês. Então, entende como que muitas pessoas nem têm inteligência, elas nem têm consciência de entender esse trabalho? Ah, não, os aliados não olham para mim, eu não tenho experiências. Só de você estar nesse trabalho, procurando entendê-lo, você já é diferente de todo mundo. Você já é diferente de todo mundo. Caso contrário, você não estaria aqui. Porque esse trabalho é para pessoas que exercem uma certa paranormalidade ou mediunidade e conseguem perceber isto. Então, onde eu falo para vocês, meus amigos, não existe a exata neste trabalho. Então, por isso que vocês são chamados, literalmente chamados a despertar. Despertar deste mundo, despertar desta realidade, para que vocês possam, digamos, compreender aquilo que o mundo não consegue ver. Consigam enxergar. Então é onde eu digo, não existe a forma exata deste trabalho. Então, nós podemos estar em Jainim. Bom, eu vou falar a minha parte. Agora você vai meditar e você vai buscar o que está dentro de você. Nós não estamos na nova terra ainda. Nós não estamos. Porque quando chegarmos na nova terra, tudo muda de uma hora para outra. Algumas pessoas deixarão de existir, outras existirão, e vocês nem vão desconfiar de que elas, digamos, não existiam antes. Será feita toda uma mudança. Uma vez eu vi uma reportagem de um astronauta americano. Eu não sei nem o nome desse povo direito. Não sei se era Armstrong ou Aldrin. Uma coisa assim. Eu tinha um outro nome também, nem sei o nome desse pessoal. E eu vi uma reportagem numa palestra, que esse pessoal gosta de fazer umas palestras, né? E ele dizia que talvez o mundo, um dia, as pessoas pudessem acordar e ver um outro mundo. Eu vi essa palestra em inglês, ele fazendo essa palestra em inglês, e ele falava o seguinte, que talvez um dia a humanidade iria dormir e ela acordaria com uma nova realidade, que ela acordaria num novo mundo, com uma nova característica, com novos conceitos, e que as pessoas teriam que estar preparadas para acordar em um outro mundo, uma outra realidade, que mais cedo ou mais tarde isso iria acontecer. A humanidade sofreria um baque, um choque, mas ela se adaptaria fácil. Para vocês terem uma ideia, as palavras que aquele astronauta dizia... Ah, mas os astronautas não foram na Lua, Marcelo. Sim, com certeza. Concordo com você, não estou discordando de você. Como vamos dar atenção a um tipo de pessoas dessas?
só deles terem sido escolhidos para receberem o nome de astronautas, só deles terem sido escolhidos para serem conhecidos humanamente por toda a Terra, como os homens que saíram da Terra e pisaram na Lua, só deles, na vitrine dos humanos terráqueos ilustres, só deles receberem esse status, essa posição ilustre, mesmo não tendo saído da Terra, mas só deles terem sido escolhidos para serem mostrados a vocês como que eles foram para lá, por toda a Terra, eu digo para vocês, só deles terem sido escolhidos, eles são privilegiados. Eles são privilegiados por terem essa fama, ou num consciente coletivo terráqueo tridimensional, esses caras serem tão, digamos, tratados como especiais assim. Entenderam? Entenderam? Então vocês vão perceber que mesmo eles não tendo saído do espaço, isso não existiu a visita na Lua, mas mesmo assim, eles são muito especiais para os dominadores, porque eles foram escolhidos para serem ilustres, pessoas ilustres para falar sobre isso. Então eles têm contatos e conhecimentos com coisas mais aprofundadas. Vocês estão percebendo? Então, você, de uma certa forma, é uma pessoa que você não pode deixar de dar crédito no que fala, mas você tem que fazer uma leitura energética do que ele fala. Eu acho que, eu não sei se foi Collins ou Aldrin, eu acho que Armstrong não era. Eu acho que não foi Armstrong que falou isso, não. Que eu vi essa entrevista dele falando, né? Que iria acontecer um evento um dia, que a humanidade, da noite para o dia, você dormiria e acordaria numa terra diferente, um céu diferente, uma outra realidade, uma outra perspectiva, e que a humanidade entraria em choque, mas ela, de uma certa forma, ela iria se adaptar rápido, mas tudo seria diferente como nós conhecemos, entenderam? Aí, você tem que fazer a leitura energética. Leitura energética, poxa, quando eu ouvi dizendo, eu disse, ele está narrando a acoplagem para a nova Terra, para Nin, onde é propagado como a nova Terra e o pessoal está esperando aí ascensionamento da Terra, né? A ascensão planetária, ou tem gente com projetos de nova Terra. Então você percebe que eles estão cientes, mas a humanidade ela não tem condições de fazer leitura energética porque ela está presa. Porque a humanidade ela é exata. A humanidade é 1 mais 1 igual a 2, 3 mais 3 igual a 6, 15 mais 15 é igual a 30, e não é. Então o trabalho que eu faço dentro do chamados a despertar, né, eu digo para vocês, é justamente para isso. Para vocês estarem atentos aos sinais. Porque uma coisa que eu falo, vocês viram que, não sei se foi no último vídeo ou no penúltimo vídeo, eu disse, eu posso cair. Eu posso cair. Com todo o conhecimento cósmico que eu possuo, eu posso cair. Eu posso não conseguir me liberar da Terra, um exemplo. Eu posso ficar preso em Nin. Eu, Marcelo, posso ficar preso por algum motivo. Então, o que eu digo para vocês é sempre o trabalho constante. Eu sei que muita gente não entende o que eu falo. Tem pessoas que não entendem o que eu falo. Tem pessoas que já se dão por vencida, que a guerra está vencida, que elas já venceram, que elas já vão embora, que elas já estão livres. Tem pessoas, é aquele negocinho do ego, da vaidade, do eu sou melhor, eu estou à frente de todos. É isso que deve ser corrigido. Tem pessoas que não percebem essas coisas. Então, para vocês terem uma ideia, vejam bem como é as coisas. Não deem a guerra por vencida ou a batalha por vencida. Não é porque você está fazendo trabalho de conexão cósmica que você está liberto.
para se desprender, como eu disse, o preço já foi pago por vocês. O preço já foi pago por vocês. Mas o imã que prende a terra é uma coisa monstruosa. Vocês não têm noção o que prende vocês nessa terra. Até quando vocês morrerem, vocês não vão entender. É uma coisa absurda alienígena. Então, onde eu digo para você, mesmo você, já pagaram o meu preço, você não vai conseguir sair daqui. São extraterrestres numa escala absurda de domínio. Tanto que outras raças nem entram aqui. Então você tem que ver isso. Você tem que analisar isso em você. Porque caso contrário, vocês vão ficar presos aqui. Ou serão habitantes permanentes de Nin, a nova Terra. Então eu poderia ser uma pessoa até antipática. Não, peraí, se eu estou fazendo esse trabalho, eu já estou liberto de ter feito esse trabalho. Eu estou livre de ter feito esse trabalho. Eu sou o Marcelo, pô. Eu tenho contatos com os extraterrestres. O cachorro, ele caga e ele fica com medo que a bosta fica pendurada no fiofóx dele. Aí, como enquanto ela não sair, ele não sei se ele acha que é um bicho que tá mordendo ele, grudado nele, se é um invasor. Enquanto a bosta não cai, ele fica desesperado, ele sai correndo com o rabinho, né, da bosta. Aí quando ela cai, ele deu conta que não existe nada pregando, segurando nele, né? Nada eu estava, digamos, grudado nele. Mas como eu estava falando para vocês, então não subestimem de forma alguma, não subestimem os dominadores. Não deem nada por vencido. Sempre analisem. Eu posso... vocês estão... O que eu vou dizer para vocês é 50%. Vocês estão 50% com tudo que vocês já avançaram para ir ou para ficar. Eu estou 50% para ir ou para ficar. Eu estou 50%. E vocês também estão 50% para ir ou para ficar. Essa é a análise que eu mostro para vocês, eu tento mostrar para vocês. Tá bom? Que vocês têm que entender. Nós estamos em 50-50. E é por aí que eu digo para vocês que vocês devem se preocupar com isso. Tá certo? Um forte abraço, muita paz e muita luz a todos vocês, grandiosos guerreiros cósmicos. É um prazer gigantesco e façam essa análise. O despertar de consciência cósmica, ele não é exata. Tá bom? Foi um grande prazer estar com todos vocês e nós nos vemos no nosso próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigado, gratidão. E é sempre um grande prazer estar com todos vocês. Gratidão.